Para vocês aspirantes de economia que gostam do assunto ou querem fazer faculdade de economia, esse vídeo é muito importante. Ele pode parecer a princípio muito denso para ser consumido porque eu vou entrar em detalhe na teoria dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Mas eu prometo, se você ficar até o final desse vídeo, você vai sair daqui com muito aprendizado em passos à frente de quem está entrando numa faculdade agora. Todos esses argumentos que eu vou dar para vocês, desses estudos feitos pelos prêmios Nobel, vão contribuir para o seu ganho de experiência, até para o debate ali da sua família. Então pode ser um vídeo um pouco extenso, eu vou tentar deixar ele o mais detalhado possível, mas também o mais objetivo para não ficar enrolando. E o prêmio Nobel ele teve como palavras mais mencionadas dados e metodologia. E eu vou explicar tudo isso para vocês desde que não conhece nada de economia, até para quem é um pouquinho mais avançado no assunto. Foram ao todo 3 vencedores do prêmio Nobel que dividiram um prêmio de 1,1 milhão de dólares, foram distribuídos metade para o David Card, que é um economista que estudou na Universidade da Califórnia, e o restante foi dividido entre 2 economistas. Os nomes deles são um pouquinho difícil de pronunciar, mas é o Joshua Andrews e o Guido Ibanez. O Joshua estudou no MIT, depois Cambridge, e o Ibanez estudou em Stanford. Então, assim, foram faculdades assim do altíssimo nível dos Estados Unidos. Se você olhar em qualquer matéria de jornal, você vai ver que eles estudaram a causa e efeito nas relações de educação e do mercado de trabalho. Legal, mas o que isso quer dizer? O que eles encontraram nas pesquisas dele? Para vocês entenderem melhor, o prêmio Nobel não é dado por uma pesquisa específica, é por todas as contribuições que eles já geraram no debate. E os temas principais foram educação e mercado de trabalho. Então, para isso, a gente vai detalhar nesse vídeo sobre esses 3 pesquisadores e quais são as soluções que eles acharam, as matérias interessantes. Então, eu li os artigos acadêmicos dele, a maioria deles viu um resumo, para entender as contribuições que eles trouxeram para a ciência. Antes disso, eu vou fazer uma análise mais pessoal, que esse prêmio Nobel foi dado com uma temática muito voltada para a situação que a gente vive hoje, que a gente tem diversos problemas e estão tentando colocar soluções simples para esses problemas. E o resumo desse prêmio Nobel é muito simples, é que não tem soluções fáceis para temas complexos. E para isso, esses pesquisadores, como que eles geram a sua contribuição para a ciência? Eles têm que escrever um artigo econômico, que é um paper. E para isso, para eles escreverem esse paper, normalmente em economia, a gente tem o que a gente chama de modelos econômicos, que é um conceito muito importante de você entender. E eu só fui entender na faculdade isso lá para os últimos semestres. Mas é um negócio muito simples de entender. No geral, um modelo é uma representação simplificada de algo muito complexo. Então é possível a gente pegar em um estudo muito pequenininho, um modelinho super simples e representar todo mundo através dele, todo o olhar econômico. Então eu vou utilizar um exemplo muito claro que vai ficar para vocês do modelo de oferta e demanda. Se existe uma demanda por algo, uma demanda por computadores, por exemplo, vão ter pessoas que vão querer ofertar esse produto. Isso é um modelinho super simplificado que representa toda a nossa sociedade. Isso pode se expandir e, é claro, todos os pesquisadores, econômicos, as teorias econômicas desenvolvem modelos econômicos para tentar representar a sociedade no geral, uma grande parcela dela. E para isso, como que esses pesquisadores fazem para comprovar sua hipótese? Primeiramente, ele vai colocar sua hipótese em jogo e ele vai ter que comprová-la através de dados. E na economia, a gente utiliza algo chamado econometria, que é a utilização dos dados mais a teoria econômica junto. Então é muito importante você ter a teoria econômica, mas também mesclar ela com os dados. Então é um grande uso de estatística e um grande uso de economia. Como esses pesquisadores contribuíram para a ciência, eles representaram dados empíricos da vida real sobre o mercado de trabalho e educação e comprovaram as hipóteses deles escrevendo um artigo que eles liberam, e se eu achar os links eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Vamos começar então com o primeiro ganhador, que foi o David Card. Ele pegou metade do prêmio só para ele, que ele fez as contribuições no mercado de trabalho. Os outros 2 fizeram a sua contribuição na educação. E a teoria que o David Card propôs é muito interessante. E eu vou te explicar o porquê é tão interessante. Ele propôs que um aumento no salário mínimo não acarretaria numa elevação no desemprego ou numa diminuição de empregos. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro na sua cabeça. Vamos pensar uma lojinha. Vamos supor que o salário mínimo foi aumentado pelo governo, o governo aumentou o salário mínimo. Teoricamente, o que a gente imagina é, o cara vai ter que pagar mais para os seus funcionários porque o salário mínimo aumentou. Então ele vai deixar de contratar pessoas, de contratar mais um funcionário, porque os salários estão mais altos e o custo está mais alto. Idealmente, a gente imagina isso na nossa cabeça e os modelos econômicos retrataram isso ao longo do tempo. A grande sacada que eu falei no começo do vídeo é o que representa agora, que é a metodologia, é a palavra que foi mais utilizada nesse prêmio Nobel. A metodologia que foi utilizada para eles entenderem, coletarem esses dados, foi do mundo real. Eles entrevistaram diversos trabalhadores, diversas empresas,
pegaram dados reais da economia e isso não é um modelo usual que faziam antigamente. Então, realmente foi um trabalho assim de formiguinha que eles conseguiram elevar e escalar patamares muito grandes. Isso pode soar um pouco contraintuitivo, mas um aumento nos salários não necessariamente diminui a oferta de empregos por causa do aumento de custos. Isso não acontece. Então, isso mostra como o jeito que a gente olhava para o mercado de trabalho, salário mínimo, talvez estava um pouquinho equivocado. E o David Card ele faz várias contribuições no mercado de trabalho no geral. Outro estudo que ele fez que é super interessante e contribui muito, principalmente para países europeus, são a dos imigrantes e o mercado de trabalho. Idealmente também era pensado, se tem muito imigrante vindo para o seu país, teoricamente vai ter mais oferta de trabalho, vai ter mais gente querendo trabalhar, né? Vai ter o pessoal daquele país mesmo, mais os imigrantes. Isso caía o salário das pessoas no geral. Só que ele comprovou de novo empiricamente que isso não vai acontecer. Qual que foi a conclusão que ele gerou? Um aumento do número de imigrantes no país não diminui nos salários. De novo, com uma pesquisa muito empírica, ele mostrou isso, comprovou esses dados e foi reconhecido agora como um prêmio Nobel. Então existe uma vertente política, né, que é muito contra imigrantes, muito xenofóbica. Esse estudo mostra e comprova, com base na ciência e hipóteses, que isso não é verdade. E o porquê isso ocorre? Qual que é a grande explicação? Quando os imigrantes vêm para algum país, provavelmente eles aceitam trabalhar em trabalhos que a sociedade, que já está ali, a sociedade local, não aceita mais trabalhar. Então, trabalhos mais braçais, trabalhos do setor mais primário. Normalmente, esses imigrantes pegam esses trabalhos que normalmente não seriam aceitos pelas pessoas locais. Isso não diminui o salário geral da população como um todo. Eu espero ser didático nesse vídeo, então se você não entender alguma coisa, eu possa melhorar minha explicação, deixa aqui nos comentários que eu vou deixar isso mais claro. Se tiver que fazer 3, 4 vídeos, eu quero deixar muito claro para vocês. Vamos para o segundo economista, o Ibens. A gente já começa a falar de educação, que é um tema muito legal de falar. O Ibens, eu vou falar mais separadamente dele um pouco depois de uma entrevista que ele deu, mas ele fez uma pesquisa muito interessante para o momento atual que a gente vive de crises econômicas. O nome do paper que ele escreveu é Probabilidade de Reemprego no Ciclo de Negócio. E a gente vê hoje, principalmente nos Estados Unidos, que está tendo uma grande oferta de emprego e não tem pessoas querendo empregar. Mais de 50% da população americana está pensando em trocar de emprego por melhores ofertas. Então você está vendo que o estudo dele é muito aplicável aos dias atuais? A probabilidade de reemprego em ciclos econômicos, o que a gente vive hoje, a gente passou por uma grande crise e agora o mercado está se readaptando novamente, o mercado de trabalho, todos os mercados como um todo. Então os estudos dele também vão contribuindo para a nossa sociedade atual. O English, para mim, assim, foi o que eu mais gostei de ler e pesquisar. Ele traz várias contribuições para a educação, que é o que eu quero falar um pouco agora, mais focado num nível também de pesquisa e de metodologia muito mais empírica. O que quer dizer mais empírico? Mais a nível real, coleta de dados reais em populações. Ele fez experimentos em escolas ali dos Estados Unidos. Então é muito bacana os resultados que ele encontrou. Então, algumas pesquisas que ele encontrou, e eu vou dar uma lida aqui também para falar com mais embasamento para vocês. Uma das pesquisas que ele fez foi do tamanho da turma, né? O tamanho da classe que as crianças assistiam aula. As crianças do 4º e do 5º ano tiveram um aumento nas notas por terem turmas menores. Isso quer dizer provavelmente que os professores davam mais atenção para cada aluno e eles tiveram um ganho elevado nas suas notas e de aprendizado no geral. Outra pesquisa que, de novo, volta para o mundo real, que a gente está tendo ensino à distância, é que o treinamento no nível de professores, quanto mais você treina um professor, maior a nota dos alunos também. Isso também é uma constatação que parece óbvia, mas foi comprovada através de dados. Mas a melhora também nos ensinos à distância, através de computadores, não apresentaram bons resultados. Não tiveram um efeito, né? Teve um efeito nulo. Isso mostra também que na realidade atual, ensino à distância, ainda a gente consegue muito mais ter a variável do professor afetando a qualidade do aluno de aprendizado. Outra bem interessante que ele fez também foi dar incentivo financeiro, dar dinheiro para os alunos estudarem. Então, eles dando esse incentivo financeiro, as meninas tiveram bom desempenho e foram muito bem recompensados com incentivo financeiro, tiraram melhores notas, mas os meninos não bastou incentivo financeiro para eles, eles não tiveram melhores notas. É muito louco estudar isso, né? Porque são coisas que a gente vai imaginando que funcionariam, mas na prática ali com os dados talvez não. Agora a pesquisa que foi mais comentada foram os dois que trouxeram essas contribuições, foi quanto ao tempo de escolaridade. Foi proposto para que se aumentasse em 1 ano a escolaridade obrigatória das crianças e dos adolescentes e ver quais são os resultados que isso afeta. Se é bom aumentar 1 ano, se 1 ano de educação a mais vai aumentar o nível de emprego, enfim. Isso que eles queriam testar e a solução deles foi um pouco também contraditória ao que a gente pensava antigamente. Porque se você parar para pensar, se você aumentar 1 ano a educação de uma pessoa, provavelmente ela vai ser mais educada, vai ter mais competência para trabalhar e vai ter um aumento no seu salário.
Idealmente a gente pensava isso, mas nesse estudo foi retratado que não vai impactar as pessoas igualmente. Então eles dividiram 2 grupos, um grupo ficou 1 ano a mais em escola, o outro grupo não. Só que não afetou o grupo de uma maneira igual. O grupo teve pessoas ali que já iam estudar 1 ano a mais e para elas não afetou nada, elas já iam ir para a faculdade logo após o ensino médio, então não adiantou de nada para elas. Outras crianças de fato tiveram um aumento substancial, outras não tiveram, então realmente não foi um impacto entre todos os alunos, né? Não foi um impacto igual. A mesma coisa para o grupo que não estudou. Uns continuaram estudando, outros não continuaram, e a gente volta ao que eu falei no começo do vídeo. Não existem soluções fáceis para problemas complexos. Não é só aumentar 1 ano a mais a escolaridade que a gente vai ter profissionais mais capacitados. Não é tão simples assim. Existem variáveis muito mais micro a nível de cada aluno, de cada incentivo que a gente dá para as crianças, para elas estudarem, se tornarem profissionais mais competentes no geral. Mas eles concluíram também ao final desse estudo que um americano, né, que eles fizeram estudos nos Estados Unidos, que teve 1 ano a mais de escolaridade, teve um aumento em 9% no seu salário. Então, talvez assim, é óbvio que quanto mais anos você vai colocando, mais aumentos no salário ele vai ter, só que são aqueles aumentos decrescentes, nem sempre vai aumentar nas mesmas taxas. Às vezes chega um momento que você vai ter tantos anos de escolaridade que não vai aumentar tanto no seu salário. Provavelmente seria assim, botou mais um ano 9%, mais um ano vai para 7%, mais um ano vai para 2%. Acabam sendo taxas menores, é o rendimento decrescente que a gente chama na economia. E por fim, essas foram as contribuições deles. Eu só quero deixar um adendo por fim, que eu vi uma entrevista do Ibens num jornal lá da Bloomberg, se eu não me engano, que é bem interessante dele falando e criticando no geral, né, como é feito as pesquisas hoje no mundo acadêmico. A grande maioria dos modelos que eu expliquei para vocês são construídos, são baseados nas expectativas. É algo muito teórico. Alguém tem uma teoria na cabeça, escreve, embasa a sua teoria e é isso. Agora, quando você coloca dados empíricos da vida real, o buraco vai muito mais embaixo. Só que é muito difícil fazer esse tipo de pesquisa porque demanda muito investimento e um trabalho muito grande de colaboração com a ciência. Então, ele fala que precisam existir incentivos para a gente ter essas pesquisas mais empíricas, baseadas em dados reais. E isso que é a grande sacada que a gente por muito tempo viveu através de modelos muito teóricos. E agora vem eles com uma nova metodologia, um novo jeito de tratamento de dados que revoluciona completamente o jeito que a gente enxerga para a ciência econômica. Agora, para você que tem um modelo econômico, um sistema econômico preferido, né, um sistema libertário, um keynesiano, o próprio Ibens fala assim, não vamos ser prepotentes e confiar 100% nesses modelos. Para você não ser vaidoso o suficiente para falar que aquele seu modelo funciona 100% e aquela seria a solução para o mundo. De novo, não existem soluções fáceis para problemas complexos.